Ele falou que ele nunca veio abaixo da linha do Equador. Eu queria saber como que ele reagiu quando ele soube que ele ia ter uma obra dele exposta aqui, se ele queria ter vindo ver. Well, yeah. No, and I saw pictures of where it was going to be with the mountain behind it, and it looked really good. So I didn't make special preparations, but I was more than happy to come because I love dropping these beams in cement. It's really fun, and I would do it again. It's not a unique, it's like it'd be like telling a painter he can only make one painting. So for me, those steel beams are like paint, and I would make this again because it will always be different. O Beam Drop foi assim, uma experiência, acho que única, né, na trajetória de Inhotim até hoje, porque foi um caso de um trabalho que existiu. Ele foi feito em 1984, perto de Nova York, e por 3 anos a escultura ficou lá e depois foi destruída. E de 87 até 2008, que foi quando a gente fez a peça, esse trabalho não existiu. Ele sobreviveu assim por meio de documentos, fotos, um filme que foi feito na época e tudo, mas a escultura em si, ela desapareceu, né? Deixou de existir. Então, para nós foi um processo assim, muito interessante, muito especial trabalhar com o Chris Burdon para recuperar uma escultura, refazer uma escultura tão importante na trajetória dele, na história da escultura contemporânea, né? E a gente foi procurar um lugar que tivesse uma ressonância especial para a escultura. E a gente encontrou aqui, próximo a essa área de fazenda, no alto de um morro, um lugar privilegiado em relação à vista, em relação à localização, muito próximo da área que é hoje visitada pelo museu, e ao mesmo tempo muito isolado em termos assim, com uma atmosfera muito diferente, né? E o trabalho tem esse ingrediente épico mesmo, então assim, ter escolhido um alto de montanha foi uma coisa muito importante. Agora, eu acho que o Chris Burdon, ele aparece na coleção de Inhotim como um artista muito privilegiado, porque eu acho que esse questionamento, né, do espaço circunscrito, institucional da arte, do espaço da arte como um fenômeno urbano circunscrito a um edifício, circunscrito a uma ideia de status quo. Isso tudo é o que o Chris Burdon sempre questionou no trabalho dele, né? E eu acho que de maneiras diferentes é um pouco o que a gente faz também, Tim, né? De questionar o papel do museu, fazer um museu que tem ele se coloca para o público de uma maneira diferenciada, que tem uma fenomenologia diferente do museu que você está habitualmente a encontrar. Então esse encontro, né, eu acho que é muito produtivo entre a obra do Chris Burdon e o que é Inhotim e o que significa Inhotim no sentido de reinventar, criar um novo estatuto para um museu, para uma coleção de arte, para um projeto de instituição de arte. O trabalho começou meses antes, né? Desde a escolha do local até os trabalhos de sondagem de solo, de preparação do terreno, remoção de alguns obstáculos, né? A confecção do furo, né? A escolha das vigas, tamanho, volume, peso, formato, cor, se é nova, se é velha. A piscina tem 12 por 12 metros, são 144 metros quadrados. O furo tem 2,40 metros de profundidade, dos quais 2/3 a gente preencheu com terra novamente, só que uma terra compactada, o que segurou as vigas no primeiro momento, até que o concreto curasse. E os demais 80 centímetros foram preenchidos com concreto. Foram 19 caminhões de concreto usados para preencher essa parte dos 80 centímetros, né? Para cada um desses itens, a gente teve que fazer um trabalho grande de pesquisa, de planejamento.
E é aí que entra realmente a área técnica do Inhotim. Foi uma coisa incrível, porque nenhum de nós tinha feito isso, jamais. Então, por volta das 7 horas, a gente iniciou o processo com a chegada do artista e a gente começou a içar as vigas. Pegamos a primeira viga, uma viga de 12 metros, e içamos a uma altura de uns 30 metros, alguma coisa. E na hora que disparamos a primeira viga, ela não caiu. No dia ela falhou. Foi feito um teste antes com a peça menor e deu certo. Mas na hora, a primeira peça que ela foi soltar falhou, né? Foi até assim um espanto. Ferramenta aqui, aqui, isso, aqui. Mas depois eu dei uma ajeitadinha nela, ajeitei a peça e depois deu tudo certo. No, it's working well, but it needs more strength. Yeah. Because it's really heavy. You need more strength To pull it open. So we're gonna use 2 people, Good. Okay. 2 guys to All right. So you're going to use the same beam? the same beam. Okay. Levanta de novo, 14, vamos fazer outro teste. Ok. Mas a hora que puxa, você passa. Não totalmente. The beams probably are only in that much dirt. All the cement and then that much. We did a test last night without the cement, and it only went in 92 centimeters into the dirt. So it goes through the cement, and then maybe this much into the dirt. I mean, I just want it to stick in. Maybe we should try a little bit more to left. Okay. Okay. Essa é gorda. E a partir daí, a gente foi adquirindo mais intimidade com o processo. 14, para. Posicione. Deixa a cabeça dela voltar para lá. Na hora que ela voltar para esse movimento de novo e parar, você vai. I'm gonna drop some of the 10 meters. Okay. The new one. Okay. É uma média de uma viga a cada 10 minutos, né? Logicamente a gente fez um treinamento antes, numa área próxima daqui. Então a gente tinha uma estimativa de tempo, né? A gente imaginava que essa viga, que esse processo ia começar e ia durar em torno dessas 12 horas mesmo. E foi mais ou menos o que aconteceu
quanto da montagem original da peça em Nova York. I think the thing about beam drop too is that it's different than putting a bunch of beams up and pouring concrete around. It's more like looking at something like a meteor crater or a lava flow. You know something happened that was terrific and horrific, and you'll be able to see where the concrete splashes. So it's like a moment that was petrified. Do you know what I'm saying? Like after All this performative side. yeah, it's like, but it's a record of it's a record of this event. Because it's obvious that they weren't put in and then concrete poured around that. You don't get that kind of an angle. No, Do you know what I'm saying? definitely. That's definitely a drop. O Burden brincou, né, que o sonho dele seria pegar todas as vigas, as 70 vigas, juntas, içá-las de uma vez e soltá-las ao mesmo tempo, né? I'm just worried about this crane here, so close to the crane. Maybe you want to put some short ones around the edge here. Okay. Do you know what I'm saying? Yes, Close to yes, the crane, yes, just yes. for safety. It makes sense, yeah. When we use some of these smaller ones, they'll go in. They won't go in so high. Do you know what I'm saying? Oh, yeah, yeah. So that would be good, but we can save those for later. Okay. O artista, ele está num lugar desconhecido, trabalhando com pessoas que ele não conhecia antes, executando uma obra que é de altíssima relevância para o trabalho dele, e a expectativa dele é muito grande, né? Então ele precisa sentir segurança nessa hora. Eu acho que essa interação com o artista, ela passa por esse processo, né? No, you know what I worry about is it hits another beam and a piece comes off and flies. Oh, you mean just like a corner? Yeah, like a corner comes off like a piece of shrapnel. Or there's a rivet on there that that's Well, it just hits another beam on the way down and then it shears a piece off. Kind of like that, but yeah. And if there was a Yeah. little thing Yep. that was sticking Yep. out like that, that could. Foram 70 vigas. 70 vigas. A gente deixou para o artista uma quantidade de vigas muito superior às que ele iria usar no processo. Double, the yellow and the red. yeah.
But we're gonna put this one on that side? Yes. Okay, great. Breaking up the injured spot. Really put something so quick. Muitas vezes o choque era intencional. Na maioria das vezes o artista pedia, né? Falou assim, Lucas, eu quero fogo, eu quero faísca. Ok. Nesse sentido aqui tá bom. Quer me dar? Eu vou. Vou. Ele assinou a obra. Ele assinou com as mãos, com uma mão. Ele deixou o print da mão no concreto, enquanto ainda estava fresco. Ele colocou também, ele agregou à obra uma pequena chapa de aço que ele escolheu para compor a assinatura, né? O Chega foi meio consensual. Depois de quase 12 horas de trabalho ininterrupto, né? A gente parou talvez 20, 30 minutos para almoçar. Aquela escultura, aquele objeto que horas antes não estava ali, de repente está, né? Isso tudo traz uma satisfação, e o que a gente busca com um processo como esse é a satisfação do artista, da instituição, da curadoria, da equipe técnica. Uma vez que estão todos satisfeitos, não existe mais razão para continuar. These beams, these I-beams, they're used now to build very, very tall buildings, very, very corporate buildings, corporate headquarters, really. And so the I-beam is a very, very serious thing. Corporations are very, very serious. And to use the building block of corporate buildings in a frivolous way, in my mind, not frivolous, but in a fun way, is in some way pushing against the corporations, you know, and what they represent. Toda essa reinvenção da escala da escultura, né, que tanto essa guinada em direção a uma escultura no campo ampliado, quanto a escultura no espaço público, a escultura com escala de arquitetura, a escultura com escala de paisagem. Tudo isso foi, talvez, assim, o movimento mais definitivo da escultura, pelo menos dos anos 60 para cá. Claro, e o que o Beam Drop faz dentro desse campo, dentro dessa linhagem, dentro dessa linguagem, é que ele desconstrói isso, né? Na verdade, ele usa um material que é um material de construção, um material da ordem, um material, né, da criação da ordem, da criação do edifício, e ele coloca esse material que tem uma brutalidade, que normalmente o que se busca é domar, o que se busca é impingir uma ordem a ele, e coloca esse material em desordem, né? Ele coloca primeiro a serviço, de certa maneira, do acaso, ou abre ele para o acaso, porque embora tenha uma intenção, ele é muito senhor de si nessa queda, né? Ele cai como ele quer, enfim, ele faz a performance dele, e o resultado final, quer dizer, é muito mais
do campo do acaso, da desconstrução, do caos, do que da ordem, né? Então eu acho que o que, quer dizer, em relação a todos esses trabalhos que a gente tem que lidam com a criação de um espaço ou que lidam com essa busca ontológica mesmo da escultura por um novo estatuto, uma nova escala, né? Uma nova relação com o corpo, eu acho que essa escultura ela tem uma contribuição que só ela tem aqui nesse sentido, que é justamente essa desestabilização, né? Essa instabilidade, esse desafio que ela coloca. I don't think anybody's ever made big steel sculpture in this fashion. And it's a fashion of like Jackson Pollock and abstract expressionist painters using paint, but I wanted to use big steel this way. So most people who work in big steel have to be very careful, and they want to, be very formal. And I wanted to do the opposite. Use these steels beams as if they were just, paint. I was just, just